Gaiarsa 100 anos. Perfeito. Eba. Ah, tá certo. Tá certo. Melhor do que a nossa cara. Deixa eu dar boa tarde para... Oi, pronto, entramos. Deixa eu dar boa tarde para você também, Pedro. Deixa eu dar boa tarde. Moçada. Então, oi, né, de novo. Oi, Darcy, oi, Fábio, oi, Pedro. Salve. Bem-vindos. Então, para quem não está aqui entre a gente, né, eu me chamo Fernanda Carlos Borges, eu mesma me apresento. Organizei esse livro, né, sobre o legado do José Ângelo Gaiarsa, com o apoio do Grupo Sumos. Eu quero agradecer muito ao Grupo Sumos, que está comemorando esse ano o centenário do Gaiarsa, e a Soraya, especialmente, né, que é muito competente, muito sensível com relação a esse legado. Ela também organizou um livro digital que está lá disponível numa página especial que criaram para o Gaiarsa, com frases que ela selecionou junto com a equipe da Sumos. E agradecer também a toda a equipe da Sumos, né, que está promovendo esse evento e todas as outras coisas em torno disso. Então, muito obrigada ao Grupo Sumos e obrigada a vocês que colaboraram com este livro, gente. Então, nessa eu busquei pessoas que tiveram, assim, passaram pelo Gaiarsa, né, de uma forma importante. Infelizmente, não deu para colocar todas que eu imaginei, né, mas temos aqui pessoas bem importantes para falar desse legado, para lembrar do Gaiarsa, que não é tão legado, assim, no sentido de passado, é um legado vivo, né, é um legado presente, que é bom a gente lembrar o quanto que ele é atual, né. Então, para quem está vendo a nossa live, como é que eu vou... Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa da apresentação, peraí. Ah, tá. Uma coisa muito importante para quem está acompanhando todas essas lives, as duas primeiras mesas, elas se caracterizaram muito por mostrar em que contexto que o Gaiarsa se fez, o Gaiarsa, né? E nessa mesa, que então eu sugeri como tema o corpo e o cuidado de si, eu penso que é uma mesa que a gente pode entrar mais naquilo que ele deixa como legado para o trabalho, do cuidado do outro, né, e do cuidado de si. Né? Então, tem o psicólogo Darcy, o psicanalista o Fábio Landa, o psicólogo Pedro Prado, do Rolfing, né, o rolfista que trouxe a situação do Rolfing para o Brasil, e aí eu penso em conduzir a mesa mais para esse legado do pensamento e da prática, né, no trabalho com pessoas, certo, gente? Vamos que vamos. Certo. Tá. Bom, então como que eu vou conduzir essa mesa? Eu vou ler trechos, como eu fiz com as outras, né? Dos textos de vocês e fazer algumas perguntas a partir destes textos, né? Aí eu vou começar pela sequência de como os textos estão no livro. Então, vai ser o Pedro, o Fábio e o Darcy. Depois, se quiser entrar um na conversa do outro, entrem também, né? Só para ter por onde começar, né? Pedro, bem-vindo. Salve. Pedro, olha, eu vou te fazer duas perguntas logo de cara, assim, que elas vão acabar virando muitas perguntas depois, né? Eu tenho uma curiosidade imensa sobre o que era o consultório do Gaiarsa na época que ele tinha aqueles aparelhos de movimento que ele inventou. E você cita isso aqui, você fala assim... Você fala onde é que está aqui? Bom, você fala dos aparelhos de movimento, e o Fábio Landa também fala isso, né? Conta um pouco. Eu queria lembrar um pouquinho isso, né? Por que desses aparelhos de movimento, por que eles eram importantes. E aí vem a citação, Fábio, que você diz assim... Você escreve assim... nos termos de Gaiarsa, poder-se-ia dizer é no movimento que se descobre algo que só existe no movimento. É daí que vem o meu interesse nisso que eu venho chamando de filosofia em movimento, né? O homem estátua não vai conhecer nunca, porque vai sempre tentar mumificar, classificar, como se os momentos fossem insetos numa coleção. Aí você diz, o homem estátua conhece os insetos presos por um alfinete e crê conhecer o inseto, mas não sabe nada. O inseto preso por um alfinete numa folha de cartolina não é o inseto. Certo?
Aí você cita esse livro. Ah, não, esse texto é do Fábio Landa. Fábio, esse texto é seu. Esse trecho é do Fábio, está no É do capítulo dele. Fábio. Não, eu me confundi Mas, aqui. mas sem dúvida eu falo no meu Ele fala- pedacinho lá, eu Não, faço é que referência aos aparelhos. não, é que você demorou um pouquinho para entrar e eu fui pro texto do Fábio e me confundi. Que eu achei que ia ter que começar com ele. Mas tudo bem, começa com o Fábio mesmo. Eu ia começar com você, começa com o Fábio. Vai lá. Fábio, eu acho que A Estátua e a Bailarina é um dos livros mais geniais do Gayarsa. A Sumos, eu acho que vai fazer uma nova edição desse livro, eu acho que é um livro referência, para ser referência, né? E aqui você fala da questão da estátua. Então, a minha pergunta para você é, me explica um pouquinho essa ideia é no movimento que se descobre algo que só existe no movimento e sobre o homem estátua, que é o título do livro do Gayarsa, A Estátua e a Bailarina, né? Qual a importância disso para o cuidado das pessoas e para o cuidado de si e para a atenção, né, nas relações com o mundo, com a vida e tal? Escuta, Fernanda, não está incluída na pergunta, mas eu vou fazer um parênteses para dizer o seguinte. Dizem que a diferença entre um louco e o não louco é que o louco não tem nenhum amigo e o não louco tem pelo menos um. E então eu queria dizer o seguinte: durante um longo tempo da minha vida, o Gayarsa foi o meu amigo e que foi aquele que foi o meu amigo que me permitiu de alguma maneira ficar de um lado e não do outro. Então eu tenho duas coisas para dizer a respeito do Gayarsa. Primeiro, evidentemente, muito obrigado para ele de ter sido esse meu amigo. Segundo, que dizem que a gente não precisa nem amar o pai e a mãe da gente. O pai e a mãe da gente. E, efetivamente, eu sou obrigado a reconhecer que o Gayarsa foi o meu pai na profissão. Quer dizer, o meu pai na profissão foi o Gayarsa. Dito isso, eu te digo o seguinte. Eu também concordo com você que A Estátua e a Bailarina é um livro fundamental. Mesmo que a gente não leia o livro, não tem importância nenhuma. Existem muitos livros que são assim. Basta o título. O título do livro diz tudo. Porque o título do livro ele faz uma oposição entre aquilo que é uma ilusão de vida, que é a ilusão da estátua. A estátua acha que ela, ficando parada, ela vai parar a vida e vai parar o mundo. E que é uma perfeita loucura, porque nada para. Está tudo num perfeito movimento e eu estou em movimento também. Eu não paro nunca. Mesmo quando eu estou parado, eu não estou parado. Mesmo quando eu estou fora de mim, por exemplo, sonhando, eu estou fazendo alguma coisa que é mais importante que quando eu estou acordado. Quando eu estou acordado, eu falo uma porção de asneiras para mim. Quando eu estou parado, eu não estou parado, porque tem todo um movimento daquilo que aquilo que vai ser, digamos assim, o meu futuro, porque o sonho ele me anuncia aquilo que eu ainda não vivi. A estátua é, digamos assim, é uma possibilidade que eu tenho de ficar por um momento vivendo uma ilusão, a ilusão de que as coisas param e de que eu sou uma espécie assim de um centro do mundo ao redor do qual as coisas podem se fazer. Então, uma espécie de uma loucura passageira. É uma espécie de uma loucura passageira em que eu lhe salvo a minha cara achando que eu tenho alguma importância. Na verdade, eu não tenho importância nenhuma. Eu tenho importância no movimento. No movimento é que tem alguma importância. Se eu diria que eu tenho, para ser muito curto, porque tem o Dácio e tem o Pedro, eu diria que aquilo que eu aprendi com o Gayarsa foi isto. Não para nunca. Parou, morreu. Existem as velhas, as célebres marchas em que parar é a morte. De tal maneira que, mesmo que eu queira parar, eu não posso parar. O Elie Wiesel tem um momento muito interessante no livro dele, que ele conta
como é que ele estava numa marcha forçada com o pai dele, no meio da neve, fugindo lá, numa dessas marchas forçadas que os nazistas obrigavam. E daí o pai dele falou para ele, olha, eu vou ficar aqui. E ele dizia para o pai, pai, você me ensinou a não parar. E daí o pai dele parou e ele sabia que o pai dele ia morrer. Digamos que a estátua é o momento em que eu anuncio a minha morte. O Gayarza era um cara que ele poderia ter feito, por exemplo, uma escola. Ele teve todas as condições de fazer uma escola. Ele nunca se permitiu fazer uma escola, ele nunca quis fazer uma escola, porque ele queria seguir o elan do movimento. Tentou fazer uma escola, vestiu terno e gravata, vestiu a carapuça do chefe, vestiu a carapuça do rei, saímos do movimento, saímos da vida e entramos por trilhos que a gente sabe o que vai dar. O camarada que aceita ser chefe, ele já é o camarada que está na véspera da morte. O Gayarza, eu tive muitas conversas a respeito dele. Eu me lembrava que no consultório do Gayarza, toda a inteligência paulista, num determinado momento, passou por lá. Ele nunca passou pela cabeça dele virar chefe ou virar qualquer coisa. Ele estava sempre nessa história do movimento. O movimento é esse elan que eu não sei aonde que vai me levar, eu não sei aonde que eu vou parar. E nisso tem uma coisa que é talvez a grande vantagem da bailarina, não é verdade? Quer dizer, quando eu saio da questão da posição da estátua, que é uma ilusão, é uma ilusão psicótica, digamos assim, de que eu sou o centro de alguma coisa, eu posso parar o movimento, as coisas acontecem ao meu redor. Daí eu estou numa coisa que é o movimento da bailarina. O movimento da bailarina ela depende de cada momento da música e depende de cada momento do elan que ela tem nesse movimento. E nesse elan desse movimento, ela depende, por exemplo, do outro, em que não é que ela se abre porque deu vontade dela se abrir, não é porque ela vai ao encontro do outro porque deu vontade dela se encontrar com o outro, não é nada disso. Na hora que ela pula em relação ao seu partner, seja o seu partner a acolhe ou ela cai no chão. De tal maneira que, digamos que, quando a gente se coloca nessa perspectiva do Gayarza, que a gente está sempre no movimento, os encontros que eu tenho com o outro e os encontros que alguém tem comigo são sempre encontros vitais, em que a minha vida depende do outro e o outro depende de mim para a sua própria vida. Então, não são encontros facultativos, são encontros... Nisso o Gayarza era um grande mestre, na verdade. Era um grande mestre porque não tinha ponto morto na clínica do Gayarza, na verdade. Na clínica do Gayarza não tinha ponto morto. Tinha como se fosse uma espécie de um elan em que também não podia voltar atrás. Não tem esse negócio de vou voltar atrás. Não tem voltar atrás. Eu tenho que acompanhar esse movimento que eu, com perdão da palavra, eu fiz uma cagada, eu só posso seguir adiante da cagada. Eu fiz alguma coisa muito boa, não adianta eu ficar dormindo em cima, como era bacana naquele tempo. Porque aquele tempo, aquele momento, passou. Adeus, já se foi. Eu já estou em outra coisa. Ô, Fábio, só para fechar a tua pergunta, curiosidade minha enorme. Essa experiência toda que você teve com o Gayarza, esse tempo que você trabalhou lá ao lado dele na clínica, isso resultou em alguma influência na tua prática como psicanalista? Travou? Não travou, não. Só estou pensando. A pergunta é boa. A pergunta é boa. Tem algumas coisas que não tem jeito. Uma vez que se instala na gente, nunca mais sai. Eu não quero que saia, eu também não quero sair disso, porque isso é uma aquisição minha. Eu, como psicanalista, eu sou a mesma coisa que eu fui quando eu era gayarciano.
Quer dizer, Gaiarsa me dizia que eu era o herdeiro renegado dele. Quando eu comecei a falar com ele de Freud, ele falou, porra, Fábio, você vai fazer, porra, não sei o que lá. Mas ele aceitou muito bem, eu sou obrigado a reconhecer que ele... Eu, como psicanalista, eu sou muito gaiarsiano. Quer dizer, eu não... eu assisto alguns colóquios de psicanálise, alguma coisa desse tipo. Às vezes eu durmo em colóquios de psicanálise, não é verdade? Porque é uma coisa muito chata. É uma coisa muito chata. Agora, tem algumas vezes que num colóquio de psicanálise, por exemplo, me chama a atenção. Que é como que, num determinado momento, analista e analisando, eles estão no movimento, eles percebem que eles são interdependentes. Quer dizer, não tem esse negócio do paciente ser dependente do analista ou o analista dependente do... Temos uma interdependência. Aquilo que estamos fazendo juntos vale naquele momento e tem consequências que a gente não sabe quais são. E nisso, eu terminei, quando encontrei a formuleta, eu gostei, perdoe a autopropaganda, eu sou um bastardo, não? Quer dizer, eu não sou de linhagem pura. O Gaiarsa foi um homem de muitos amores, eu também sou um homem de muitos amores, de tal maneira que, nisso eu e o Gaiarsa estamos de acordo. De tal maneira que eu não tenho pureza nenhuma em mim. Eu não sou um puro psicanalista, e se algum dia for acontecer um movimento gaiarsiano, eu tenho certeza que eu vou ser marginal também. Tá bom, bem-vindo. Bem-vindo. O Márcio caiu, né? Estou aqui vendo se ele entra de novo, né? Vamos ver se ele entra de novo. Então tá, vamos esperar. Pedro, aí chega, vamos lá, Pedro, é você que fala dos aparelhos do movimento, né? Então tem duas coisas aqui, eu vou ler o trechinho que você fala desses aparelhos, né? Peraí, você fala assim. Você conta como eles eram e tal, você fala da sua primeira consulta, você contextualiza, e você fala da questão dessa coisa que é a postura, posição e atitude, né? Que é uma produção teórica do Gaiarsa mesmo, né? Postura, posição, atitude, e aí a atitude volta para a produção de um outro tipo de espacialidade existencial e tal, que isso é muito interessante, você cita aqui no seu texto. E aí você diz assim, nos cruzamos nessa vida, trocamos, né? Muita honra poder escrever esse texto e trazer a público o que foi a influência de um ser que iluminou meu caminho, incentivou meu crescimento, e aí vem, e de quem levei e espalhei ideias e atitudes mundo afora, com o Rolf, né? Para quem não sabe, o Pedro é um dos fundadores da Associação de Rolf do Brasil, né? Pedro, a minha pergunta para você é como é que você levou esse conhecimento do Gaiarsa sobre sistema de equilíbrio, sistema sensório-motor, essa coisa que ele construiu sobre postura, posição, atitude, posição existencial, para o Rolf, como que você levou isso para o mundo, articulando com o Rolf? Você conta no livro, mas eu queria que o povo que está vendo a live ouvisse, né? É uma trajetória, né, Nietzsche? Assim, acho que o encontro com o Gaiarsa, assim, além desse potencial de tocar existencialmente, quer dizer, a minha pessoa, o meu processo individual de transformação, foi junto com uma coisa que era dissecando teorias, dissecando conceitos, que ele começa com Jung e Reich, pelo menos no contato comigo, e essa, digamos, tradução do Jung e Reich via Gaiarsa, o jeito que ele entendeu e expandiu os conhecimentos, as noções que o Reich trouxe, foram coisas que levaram, digamos, a uma consequência mais profunda, que era a construção da identidade através da plasticidade do corpo e através das unidades motoras se organizando, se reorganizando em movimento continuamente. Então, quer dizer, no cerne da questão do Gaiarsa, vinha como é que você reorganiza e aproveita a multiplicidade de possibilidades de arranjos e de coordenação e a influência
disso na personalidade, na pessoa, no movimento, no quem eu sou e como eu me adapto a cada instante. Então, quer dizer, esse processo de desconstrução, construção, potencialização desse quem sou eu, né, quer dizer, que no Gayarsa veio através, digamos, do entendimento de como funcionam os músculos, como que os músculos se aglutinam e sobreacoplam e como que eles se diferenciam e como que a personalidade, digamos, pode se beneficiar de uma, digamos, dissolução dessa couraça e dessa apropriação da potência que são os milhões de arranjos que as fibras musculares oferecem para o movimento. Então, esse fascínio que o Fábio falou sobre o movimento que o Gayarsa colocava, ele trouxe isso para uma esfera mais científica, mais prática, que é o que é que o sistema muscular oferece enquanto arranjo e rearranjo. E isso em duas conotações, quer dizer, uma é a organização desse arranjo na gravidade, força que ele, em 1960, 50, falou e gritou e ninguém ouviu, como é que eu me ajeito na gravidade, e esse meu ajeitar-se implica em como é que eu posso... Deixa eu fazer um comentário. Isso que ele falou, ninguém ouviu, eu acho muito bom, porque como eu venho estudando isso, eu percebo que tem teorias muito contemporâneas que são muito familiares às coisas que ele estava fazendo nos anos 70. Assim, ele foi um precursor teórico. Teórico, sim, com certeza. Com valor científico. E junto com isso, né, quer dizer, essa potência, né, né, que veio ao mundo com toda essa mensagem, que foi decodificando. Então, isso passou para mim, digamos, numa construção pessoal, quer dizer, era eu me entendendo, me desarmando, me montando, me experimentando e vendo o que é que pode ser de mim. E eu acho que, então, na hora, quer dizer, como eu até coloco no capítulo lá, quer dizer, essa abertura, porque isso também vem junto com uma proposta que você tem que ter continente para dar conta de todas essas potências que se descortinam na sua frente, né? Enquanto, para quem está se procurando, vai se achando e vai se expandindo. E aí, quando apareceu o Rolf na minha vida, ele aparecia com uma coisa que respeitava esses princípios do Gayarsa, sabe? Que vinha, o Rolf, o que é? Inteirinho em cima de organização da estrutura da pessoa na gravidade. E que a proposta é holística, no sentido de que se organizar, o processo de você se estar de pé e se organizar na sua postura, é dissolver couraça, é reorganizar potências, né? E isso é um princípio que veio do Gayarsa já de cara. Porém, quer dizer, e é um princípio até bastante amplo, que, por ser holístico, engloba as dimensões da pessoa, todas as dimensões. Quer dizer, você vai se organizando, quer dizer, o Gayarsa, um pai dessa psicossomática, percebe? Um pai dessa integração psicofísica no entendimento muitíssimo básico, sabe? Quer dizer, ou seja, solta os músculos, organiza essas unidades motoras, experimenta novos movimentos, se reorganiza na gravidade e você vai tendo, digamos, a identidade, a sua expressão no mundo, né? Então, isso, digamos, no Rolf aparecia meio intrínseco também. E a parte, digamos, toda dessa parte mais subjetiva ficava meio largada, sabe? Essa que é a verdade, ficava pouco valorizada, quer dizer, valorizava-se a postura, valorizava-se a estrutura, a organização, a gravidade, beleza, a estátua, percebe? E não o movimento, não o ser que estava se expressando, os conflitos que estavam presentes. Né? A subjetividade envolvida nisso, né? Tudo. Então, aí, para mim, foi, quer dizer, um jeito de eu poder entender o que também apareceu na minha vida através do Rolfing, depois outras metodologias que a gente vai cercando, de puxar e ser, digamos, sei lá, ser um pouco do Gayarsa em todos esses lugares, sabe? Quer dizer, ir mostrando, traduzindo textos, conversando, mostrando o valor. Então, isso foi entrando, sabe, dentro do meu dar aula, dentro do meu estar com os meus colegas, dentro do jeito que eu entendi postura, do jeito que eu entendi movimento. E até hoje ainda dá frutos, quer dizer, a coisa não se fecha, né? E o Gayarsa é quem sem dúvida, abriu esse campo de um jeito muito
autêntico, sabe? Quer dizer, acho que essa autenticidade que ele traz era lindo isso, sabe? Assim, quem teve o prazer de conviver com ele e ver como era verdadeiro cada novo momento em que ele aparecia com uma ideia que ele teve, com uma viagem que ele fez, com uma teoria que ele decodificou, e como que isso estava a serviço do ser humano. Quer dizer, ele era interessado no entender, né? Quer dizer, no explicar, mas ao mesmo tempo isso era para a humanidade, sabe? Não era uma coisa que era pelo prazer de entender, sabe? Ele podia ser um intelectual, mas essa intelectualidade passava diretamente para quem estava na frente dele, sabe? Como disse o Fábio, aí sem conversa, aqui não tem tempo para ficar descobrindo o que é que a gente vai falar, a gente tem que falar, né? E foi muito bonito isso, sou grato por ter podido ter a sorte de estar junto nessa hora tão criativa. Daí você tinha perguntado dos balanços, né? Dos aparelhos, porque eu tenho uma coisa. Não existe foto, não existe foto disso. Os aparelhos eram, digamos, formas, criações que ele ia fazendo para você poder buscar equilíbrio e buscar experiências motoras que pudessem desafiar a sua estrutura estratificada e te pôr na prática de estar buscando novas formas de se equilibrar. Então, isso tudo acontecendo sem muita conversa, mas simplesmente o exercício de você estar se equilibrando numa prancha móvel, se pendurando num trapézio, tocando em estruturas rígidas do corpo que começavam a se dissolver e que viravam atitudes e comportamentos, você já estava remontando a tua personalidade, percebe? Então, era o psicossomático, o corpo-mente, nas suas últimas consequências, sabe? Quer dizer, então, não está aqui, quer dizer, o corpo está aí, mexe aqui, desmonta aqui, descobre novas unidades motoras, encontra novas possibilidades de comportamento, junta a tua expressão pessoal, e aí está o processo acontecendo, né? Então, quer dizer, pelo corpo, organizando o ser e viabilizando a expressão. Eu acho que esse tipo de conexão era muito verdadeira. E os aparelhos todos eram para isso, sabe? Eram aparelhos para experimentar, para desmanchar, para remontar o homem na gravidade, né? Não, e é bom dizer para o pessoal que está vendo a live que ele que criava, né? Ele era marceneiro, ele mesmo fazia os aparelhos. Ele criava inventou e fazia, aparelhos. Né? Inventava, criava desenhava, e fazia. E pintava, deixava bonitinho. Pintava. Você sabe onde eles foram parar? Você tem algum lastro disso? Não tenho ideia, sabe? Não tenho ideia. Mas as fotografias que você foi juntando já são uma documentação preciosa, viu? Não achei fotos. Aliás, se alguém tiver fotos, por favor, tem cópias. Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês aqui, pode ser para os dois. Eu vou dizer só um pouquinho isso, e depois eu digo mais sobre isso, para a gente conversar sobre isso. Vocês acham que faz sentido eu dizer que a clínica do Gaiarsa era voltada para o próximo passo? Para o próximo passo? Como é que eu entendo isso que você falou? Se a gente pensa em reorganização, né? Se a gente pensa em postura, em atitude, produção de caminho, a gente está pensando em próximo passo, né? Não era um mergulho na subjetividade, mas era um engendramento na produção de sentido, produção do próximo passo. Ah, com certeza, nesse sentido. Dentro de um contexto, de um ambiente onde se busca um caminho, né? Vocês acham que faz sentido? E, quer dizer, para a perspectiva de... Eu acho que... Não estou questionando se faz ou não, né? Faz. Mas, assim, faz sentido da perspectiva de vocês, como vocês veem isso? O legado do Gaiarsa? Fábio, eu diria sim. Eu diria que sim, movimento, sabe? Transformação, escolha, liberdade, sabe? Se o próximo passo fosse não dar o próximo passo, também tinha espaço. Sabe? Tinha espaço, mas daí não era com ele. A pontuação dele era mais dinâmica. Vejo assim. Olha, da minha parte, eu diria o seguinte, que você me perguntou se o Gaiarsa tem alguma influência para mim, então, enquanto psicanalista. Na verdade, por uma questão pessoal, existencial, e por uma questão de ter
ter essa filiação, não? Quer dizer, quem me introduziu na profissão foi o Gaiarson. Eu faço parte de uma aposta, não? De uma aposta que se não é para mudar, para que eu estou... se não é para mudar aquilo que está aí, para que eu estou fazendo análise da terapia, ou seja lá o que for? Quer dizer, se é para fazer uma espécie de uma repetição, ou de estar conforme a uma repetição, então eu, como analista, eu não tenho função absolutamente nenhuma. Quer dizer, é só reforçar as camadas de estratificação e de engessamento da bailarina. É claro que existem alguns psicanalistas que dizem que mudança não é possível, uma coisa desse tipo. Eu faço parte daqueles que dizem que mudança é possível. Eu só preciso saber como. Se você me disser que você vai me mudar, ou se eu me propuser a te mudar, eu diria que nós estamos perdendo tempo. Quer dizer, eu não vou mudar porque você tenta me mudar, você não vai ser meu pigmalião, eu não vou te mudar porque eu vou ser o teu pigmalião. Eu vou mudar e você vai mudar porque a gente estabeleceu uma relação. Se a gente estabeleceu uma relação, eu tenho certeza que esta relação ela vai ser capaz de me transformar em alguma coisa que eu não sei o que é e que ela vai te transformar em alguma coisa que você não sabe o que é. A gente poderia, no limite, pensar que a relação entre duas pessoas tem 3 seres: eu, o outro e a relação. Esta relação é um ser vivo. É um ser vivo que pode acontecer a mesma coisa que comigo ou com qualquer um que estiver na minha frente. Eu posso adoecer, eu posso morrer, eu posso fazer uma porção de coisas. A relação entre eu e uma outra pessoa é a mesma coisa, é um ser vivo. Este ser vivo, no fim das contas, acaba se tornando tão importante que passa a ser mais importante do que eu e o outro. A gente está numa relação e, nesta relação, nós estamos embarcados em alguma coisa que a gente não sabe no que vai dar, nem para mim e nem para você. Nisso... Perdão? Perdão, o que aconteceu? Nesses termos, eu diria que aquilo que você fala de uma maneira muito sucinta, eu estou voltado para o próximo passo. Na verdade, eu teria que pensar se eu sou capaz de estabelecer ou não uma relação. E talvez a miséria do ser humano é que ele bloqueia as suas capacidades de entrar em relação. Se você quiser uma reminiscência do Gaiarsa, eu aprendi isso com o Gaiarsa. Quer dizer, eu não conheci nenhuma pessoa que tenha entrado em contato com o Gaiarsa que tenha saído indiferente ao Gaiarsa, ou o Gaiarsa tenha sido indiferente a essa pessoa. Eu acho que o Gaiarsa foi um cara profundamente odiado. As calúnias ou os maldizeres que se fez a respeito do Gaiarsa foram imensas. A vida com o Gaiarsa que eu tive não foi fácil. Quem tenha tido um mar de rosas com o Gaiarsa, mas o diabo é que o Gaiarsa estabelecia isto. Ele ou tinha uma relação viva ou ele não estava mais interessado. Quer dizer, ou estava acontecendo uma relação, ou então ele não estava mais interessado. Nisso eu acho que o Gaiarsa era brilhante, se você me permite, e foi parte de uma longa experiência que eu tive com ele, que foi a experiência de vídeo, que foi tentar captar qual é o momento e qual é a intenção naquele momento que o outro tem comigo e eu tenho com o outro. Quer dizer, o momento em que tem essa coisa raríssima que acontece, na verdade, é uma coisa raríssima, mas quando acontece é muito bom e pode ser muito ruim também, o encontro. De repente eu me encontro com o outro. Não adianta eu me preparar dizendo vou me encontrar com alguém, porque não é assim que as coisas se passam, não é verdade? Um encontro com o outro se passa apesar de mim. Quer dizer, quase como se eu não quisesse me encontrar com o outro, mas de repente eu descobri que eu estou em contato com o outro. Nisso o Gaiarsa efetivamente foi um grande mestre. Porque ele percebia
as pseudo-relações mortas. Quer dizer, às vezes eu tenho relações que não são mais relações. A relação já está morta e eu estou morto junto na relação. Somos 3 cadáveres, eu, o outro e a relação. Nisso o Gaiarsa era brilhante. Hoje, com certeza. quando eu recupero essa memória, eu me sinto até um pouco emocionado. É que isso era, né, Fábio, era uma pontuação de qualquer encontro com ele, né? Qualquer proposta de grupo era relacional o tempo todo. O que eu tenho para você, o que você tem para mim, o que é que nós geramos e para onde vamos. Eu acho que esse canto era relacional, e simétrico, né? Quer dizer, então mostrando que a relação de poder, os papéis, deixando tudo isso de lado e pegando os seres humanos e onde que eles estão nesse momento e na relação. Que também é um tema que está na moda, né? Quer dizer, voltou de um jeito agora que está ganhando palavras lindas e coisas que tal, e estava lá. Sobre isso, o que vocês estão falando é vocês traduzindo o que eu estava querendo dizer com o próximo passo, né? Você acabou de falar, Pedro, né? Onde estamos e para onde vamos, né? Isso é a lógica do próximo passo, que eu gosto de brincar com essa expressão popular, né? Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo que está sendo, qual é o passo que está sendo dado, né? Então, essa questão de onde estamos e para onde vamos, que o Fábio falou como intenção, né? Uma intenção que não é só uma coisa subjetiva, fantasmagórica, mas que é uma inclinação, é a produção de uma direção, é relacional, é uma composição, né? Eu acho que o Gaiarsa foi simplesmente brilhante quando ele descreve esse processo no corpo, postura, na atitude, nas inclinações, nas composições, assim, apenas brilhante, né? Eu estou preocupada aqui, gente, por isso que às vezes eu não olhei para vocês conversando, porque o Darcio caiu e ele está tentando entrar e não está conseguindo. Então, eu vou colocar mais uma questão, enquanto vocês desenvolvem para o público, né, que está assistindo a live, eu vou tentar ajudar eu não vou olhar para vocês, vou tentar ajudar o Darcio aqui, tá? Junto com a Vicky, né, da Unibis, que está tentando ajudar. Que é a questão que é muito importante, que está super na moda hoje, como você falou, né? Porque, Pedro, esse negócio de uma filosofia corpada, uma filosofia corpórea, uma filosofia envolvida com essa questão da produção do espaço, enfim, tem uma série de coisas aí que eu acho que o Garça antecipou muito, assim, muito disso, né, há muito tempo. De um espaço, bom, enfim. E também a questão do sim e não, né? Hoje está muito importante essa questão do deleuziano, né? Do sim e do não e tal, né? Do e, né? E aí, Fábio, você fala disso no teu texto, e que isso também tem... tá nesse campo que você trabalha hoje, né? Então, eu vou ler e eu gostaria que vocês comentassem sobre isso, porque é uma coisa que o Gaiarsa também insiste muito, inclusive nesses livros que são os mais... que eu considero os mais importantes do ponto de vista teórico mesmo, né? De produção de um conhecimento sobre o corpo e a subjetividade. Você fala assim, ó... A frase tinha algo de instigante. Questão sem resposta de sim ou não. Como responder sim e não ao mesmo instante? Sim, renúncia à simpatia do interlocutor. Não, mente para o interlocutor que já mostrara não ser um idiota. Aí está comentando um caso, né? Aí você fala assim, alguns dias depois encontro na sala de espera uma moça que acabara de sair. E aí você conta uma história em que é sim e não. Eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre o sim e o não no pensamento do Gaiarsa, nessa lógica. E aí eu vou tentar aqui, eu não vou mais olhar para vocês, vou tentar ajudar o Darcio aqui a entrar de novo, tá? Orina. Bom, já que a chamada é sobre mim, posso falar antes, Pedro? Deve. Estou curioso. Lá onde que eu me separo completamente do Gaiarsa, e me separo mesmo, da pouca crença absurda, do meu ponto de vista, que o Gaiarsa tinha nas palavras. E, sobretudo, que o Gaiarsa, que era um excelente falador, ele abominava, ele achava que as palavras só atrapalhavam. Aí eu me separo muito do Gaiarsa. Porque o Gaiarsa era capaz de fazer algumas formulações como essa. Um dia ele chegou para essa moça, a moça me contou na sala de espera,
que o que Gaiarsa disse meia hora depois? Você tem uma boquinha vagabunda. Quer dizer, o Gaiarsa tinha a capacidade de fazer uma descrição de um personagem em pouquíssimos minutos. Quer dizer, o Gaiarsa percebeu um personagem histórico e imediatamente ele falou para essa moça que essa moça era um personagem histórico e ela estava criando história. Então, lá onde que eu me separo do Gaiarsa, efetivamente, é na questão das palavras. Na questão das palavras, eu não sigo mais o Gaiarsa, e principalmente, se eu não tenho a confiança de que eu sou capaz de falar alguma coisa que presta, eu perco a possibilidade de fazer história. Quer dizer, eu sou um personagem mudo que eu não sou capaz mais de usar aquilo que é talvez a comunicação por excelência. Repetindo aquilo que eu acabei de dizer, o que no Gaiarsa me parece completamente absurdo. O Gaiarsa era um excelente falador. Ele era capaz, em 2 ou 3 frases, ele era capaz de pintar um personagem e, ao redor desse personagem, dar uma percepção da história que esse personagem estava vivendo. E isso era extremamente valioso. Então, quando o cara chega para alguém e fala, escuta, eu não gosto de gente ciumenta, é brilhante isso. Quer dizer, em meia hora, o camarada situa o interlocutor dele num determinado enredo e ele convida o interlocutor dele a conversar sobre esse enredo e como é que ele vai sair desse enredo. E é por isso, sim, o não interessante. Porque o camarada diz, você tem uma boquinha vagabunda, ou então você é ciumento. Se eu digo não, eu estou simplesmente falando, olha, eu não quero me tratar, eu estou indo embora. Se eu digo sim, começa alguma coisa. Quer dizer, pô, mas eu estou fazendo isto? Eu estou fazendo isso mesmo? Eu estou sendo este? E nesse momento, efetivamente, eu me encarno numa história e eu sou capaz de começar a mudar a história. Agora que eu pego isso que você está falando, assim, era assim, uma coisa da verdade, sabe? Assim, onde está a verdade? E como que a coisa muitas vezes da linguagem montada disfarçava a verdade e como que o corpo, nas suas micro adaptações, comunicava o que era a verdade do momento. Então, eu acho que essa valorização, e até provavelmente esse projeto de vídeo que vocês fizeram, estava em cima desse aspecto. Como é essa coisa do corpo falando? Como é que é o corpo sendo entendido pelo outro? E como tudo isso é subliminar. Então, eu não acho que, assim, quando ele pontua cuidado com as palavras, quer dizer, nem acho que isso é uma desvalorização do verbal e do simbólico, acho muito mais, assim, que é cuidado, porque você pode se enganar, você pode perder a percepção do outro, você pode perder a percepção de si próprio. Você tem assim instâncias que são muito mais automáticas, reativas e adaptativas do que a dimensão simbólica consciente. Ou seja, eu vejo que o homem era um ser semiconsciente. Eu acho que ele tinha essa noção, digamos, desse homem em desenvolvimento, sem a clareza dessa presença em si mesmo que pudesse ter no discurso e na palavra uma coisa integrada e congruente continuamente, né? Então eu peguei por esse lado, sabe, e me ajudou muito a perceber minhas mentiras, a perceber os encontros de verdade, a sair de lado, né? Agora, isso que o Fábio falou, eu adoro, sabe, era uma delícia isso, sabe, de que a percepção e a síntese e até poética, sabe? E quando ele falou, Pedro, com você, primeira entrevista, naquela sala com espelho, tira a camisa, mostra como você é, e ele falou, puta, com você só com picareta, né? Me ganhou nessa frase, percebe? Aí, como o Fábio falou, né, deu samba de cara, porque era tudo que estava duro, difícil, precisava desmanchar, e ele fala com humor e amor, sabe, e poesia, e abriu o espaço, né? Então, veja, foi assim que me bateu essa frase. Assim.
Nesse livro que eu gosto tanto, A Estátua e a Bailarina, que eu acho um clássico do Gaiarsa, né? Que fala assim, usar a palavra para mostrar como que a força transita de um lugar para outro, como que ela Olha, um outro. anula, se anula, ou se compõe, transita, enfim, que é o que você falou agora, né? Aí saiu de lado, ou então recuo, quer dizer, como que a linguagem pode encontrar de novo esse corpo em movimento, né? Mas Para então, encontrar a verdade do movimento, né? mas o que me tinha me pegado era não mente. Era muito mais, presta atenção, que a linguagem corporal é 15 vezes mais potente. Até a palavra é uma linguagem corporal. Então, quando fala, ouve o tom. Quando fala, vê de onde sai. Quando fala, Também é como movimento. é que bate em você. Aí é isso que você está falando. Pedro, você falou uma palavra que para mim é muito cara. Eu posso interromper? Fernanda, Pode, mas conversando. você pode entrar com essa mesma questão agora que o Darcy conseguiu entrar, a gente tem só mais 10 minutos, aí eu queria trazer uma coisa do Darcio, mas a Claro, gente pode se claro. reunir fora daqui também e discutir coisas, né? Fazer outras lives. Vamos lá. O Darcio, bem-vindo, que bom que você conseguiu entrar de volta. Tá bom. Tá. Que bom. Aí, Que bom. Vamos ficar, né? Vamos ver se permanece. tá. O Darcio, ele é psicólogo haitiano. Lá foi ele. Olha lá. Não deu nem o gostinho, né? Olha, só o que eu vou fazer? Deixa eu aproveitar isso de estar caindo. Eu quero e que eu ia fazer uma pergunta para o Darcio e não vai dar. Eu vou falar sobre a queda. Eu acho genial o modo como o Gaiarsa entende a importância do medo do desequilíbrio, da queda, né, de cair mesmo, e da perdição, no sentido de estar perdido, desorientado e cair, né, no que ele pensou sobre a estrutura biomecânica, sobre o sistema sensório-motor e os efeitos dessa experiência do risco de queda na subjetividade. Eu acho muito genial o modo como ele escreve, fala e trabalha sobre isso. Vamos aproveitar que o Darcy caiu de novo, eu ia fazer uma pergunta para ele e vamos falar sobre a queda, o risco da queda e as urgências de reequilíbrio e as consequências disso na subjetividade, no comportamento, na reatividade, em tudo isso? Isso é central, né? Central no entendimento do homem, segundo o Gaiarsa, quer dizer, é esse elemento completamente sensorial, digamos, reptiliano, sabe, que faz a gente estar precisando se adaptar, e junto com isso vem o medo da queda, quer dizer, ou seja, esse homem ereto que tem uma adaptabilidade relativa à própria postura, pode cair, né? E essa queda, o que representa em todos os outros níveis da pessoa? Qual é a emoção de uma queda? Como é que se desmonta uma estrutura que tá tentando se estabilizar e se manter, né? É central, esse conceito é central no pensamento dele, né? E ele se Esse expressa no mito, né? O Garcia fala, esses mitos todos da queda, dos seres celestiais que caem, assim, toda essa ideia, esses mitos que falam de queda, ele acha que tem a ver com essa experiência poético, né? básica, dessa verdade nossa, né? Do risco constante de cair, né? Fábio, do ponto de vista da psicanálise. Para me incluir o campo gaiarciano, para ficar sendo um gaiarciano ortodoxo, ele tem um livro junto com A Estátua e a Bailarina, que é um livro chamado Inspiração e Respiração, em que ele faz uma articulação entre a respiração e a pintura. E nesse livro, ele faz uma articulação que me parece uma articulação importante, que nós, seres humanos, nós não somos capazes de ficar de pé. A nossa posição bípede é uma posição completamente artificial. A única coisa que nos mantém em pé é a inspiração. Quando eu inspiro, eu sou capaz de me jogar para trás e ajudar minhas pernas a me manterem de pé. Mas só a inspiração não basta. A inspiração depende de uma expiração. Quando eu expiro, é quando eu falo. Quando eu falo, eu lanço algumas cordas para me agarrar no outro. De tal maneira que quando eu falo, olha, me segura. Tem uma frase muito
porcelana, se você me permite, Pedro, você falou uma palavra que para mim é muito cara, poético, não? Poético é a poesia. É assim que eu penso hoje, que eu penso a psicanálise ou qualquer terapia. É uma atividade poética, é uma experiência poética. Poética por quê? Tem um grande poeta que eu aprecio muito, chamado Paul Celan, que ele diz que o poema o poema é um aperto de mão. Quer dizer, eu falo alguma coisa esperando que o outro diga, eu estico a minha mão e o outro estica a mão dele e a gente se dá um aperto de mão. Se o outro não dá esse aperto de mão, ele me deixa cair da humanidade. Ele não me reconhece enquanto ser humano. De tal maneira que, nesse livro do Gayarsa, A Inspiração e Respiração, em que ele apresenta, efetivamente, a respiração como sustentáculo de eu estar em pé, quando eu caio, primeiro eu caio como animal. Eu deixo de ser homem para ser animal. Segundo, eu não sei onde vai parar minha queda, porque pode ser que eu caia infinitamente. Se, por exemplo, eu estou na beira do abismo e alguém me dá a mão, grande história, pô. Se alguém não me dá a mão, então a queda pode ser uma coisa, não só a queda na animalidade, eu deixo de ser homem para ser animal, mas a queda também existencial, eu caio no abismo. E nesse livro, se a palavra, se você me permite, nesse livro Inspiração e Respiração, eu me lembro do quadro da Galá, que ele analisou muito longamente. A Galá era a mulher do Dalí, em que a Galá tinha um vão no peito, e nesse peito tinha um universo. Esse universo, eu não frequentei esse livro há muito tempo, mas eu me lembro muito bem o impacto que teve para mim quando o Gayarsa disse: olha aí, Fábio, dentro do peito da Galá tem um universo de símbolos. Tudo aquilo que dá dentro do peito dela são símbolos. E todos os símbolos estão contidos num terreno. O ar do pulmão sustenta a Galá enquanto mulher. Esse livro, Inspiração e Respiração, eu não sei nem se ainda existe esse livro. Não? Vocês têm? É um livro. Tá na minha coleção. Está na minha também, mas eu acho que ele foi atualizado por um outro que é Respiração, Angústia e Renascimento, como se fosse uma revisão, né, do livro. E tem um outro que fala da queda, viu, que é aquele Corpo e a Terra, né? Eu anotei aqui para falar, o Corpo e a Terra, que é a análise de um caso, inclusive, né? É lindo, lindo, lindo também. E aí, assim, gente, tem uma pergunta que veio pelo... Né, o pessoal do chat fez uma pergunta. Eu estou muito, assim, a gente tem 5 minutos, eu estou muito preocupada com o Darcio, não deu, né, caiu. Mas, então, assim, em nome do Darcio, eu vou ler um poema que ele escreveu. Ele era muito amigo do Gayarsa, ele é um psicólogo haitiano. O artigo dele, o texto dele nesse livro, assim, mostra a colaboração do Gayarsa para pensar para articular, para pensar, né, esse mundo haitiano, né? Esse é o foco do texto do Darcio Valente, porque ele é um psicólogo dessa área, né, haitiano. Haitiano mesmo, nem neo. Tá, mas aí ele era muito amigo do Gayarsa mesmo, de estar junto e de viajar junto e visitar com muita frequência, há muito tempo, inclusive nos últimos tempos. E ele termina o artigo dele com um poema sobre o Gayarsa, né? Então, o que eu proponho que a gente faça nesses últimos 5 minutos, que passa muito rápido? Responder uma pergunta que veio no chat, e depois eu leio esse poema e a gente encerra a live. Tudo bem? Claro. Tá. Então, a pergunta que veio vai mudar um pouco do nosso assunto, né, que era para prática, teoria e prática, né, do trabalho com o outro. Mas a pergunta é o seguinte, que é como que esta influência do Gayarsa sobre vocês, né, se deu politicamente? Teve algum efeito nas disposições políticas de vocês? Com certeza, assim, com certeza, uma visão de mundo, sabe? E na época que a gente estava vivendo, era uma época em que a gente estava se colocando e vivendo esses problemas sociais
todos que ainda temos por aqui, dentro do nosso cotidiano. E a leitura que o Gaiarsa fazia, que levava a gente para entrar em contato, digamos, com o espaço pessoal e social, para mim foram cruciais, assim. Minha atuação política na faculdade, minha atuação política na vida em geral, vou até aí. Tá bem, tá bom. Eu acho porque é intrínseco, né? Quer dizer, a questão política ela está intrínseca dentro da tua atuação. E à medida que também isso foi me transformando na minha subjetividade, a minha própria postura política foi se tornando mais significativa, sabe? Então, acho que as estruturas que eu me envolvi, que eu ajudei a manter e organizar, tinham valores que vieram da influência que o Garza teve na minha vida. Assim. Uhum. Eu não sei se é político aquilo que eu vou dizer, mas de uma palavra. Cada vez que eu vejo uma estátua de um cara montado em cima de um cavalo, erguendo a sua espada, e todo mundo embaixo admirando, ou alguém com o dedo me apontando, é por aqui, eu penso na estátua bailarina, e eu penso que é só uma estátua. O problema é que muitas vezes a estátua se mexe exatamente daquele jeito, é muito chato. Vem por aqui, dizem-me alguns, com olhos doces, querendo que eu vá por ali. Chegou o Dácio. Dácio, você voltou. Dácio, temos 5 minutos só, e eu ia ler o teu poema agora. Eu falei, vou ler o poema do Dácio, né? Expliquei quem é você e tal. Dácio, nesses últimos 5 minutos, então, diga o que você acha que é o mais importante a ser dito no legado do Gaiarsa para o atendimento de pessoas, para o cuidado de pessoas, na sua prática como psicólogo haitiano. Bom, na minha prática foi Reich, né, que eu aprendi muito com ele. E lá foi ele de novo. Foi ele de novo. E cadê o poema? Eu vou ler o poema, então, né? Mas, olha, procurem, gente, essa questão sobre a questão da queda. Eu acho que também é muito interessante isso, né? O Garza falou tanto, assim, de todos os mecanismos envolvidos no risco no medo da queda, o impacto disso sobre a subjetividade humana, que fica a dica para vocês procurarem, tá? Tem no Coração Muscular do Caráter, na Estátua Bailarina, no Corpo e a Terra, em vários outros livros que ele trata mesmo dessa questão do sistema sensório motor, né? Voltou. Eu ia ler o poema agora, então continua. Minha amiga, que dificuldade. Hein? A gente está usando essas quedas tuas para falar do como que o Gaiarsa entende o impacto da queda na subjetividade humana, do risco do equilíbrio biomecânico, né? A gente usou para isso. Falamos disso. Mas equilíbrio e movimento foi muito importante. Movimento e equilíbrio foi muito importante no aprendizado com ele. As relações de família, a família patriarcal autoritária, o quanto ele questionava de forma tão eficaz. E muito mais coisa. Nós fomos muito amigos, né? E conversávamos muitas coisas. Aprendi muita coisa com o Gaiarsa e desfrutei muito dessa amizade maravilhosa. Tá me ouvindo? Estamos. Tá bom. Você leu o seu poema ou eu leio? Para terminar. Você quer ler? Pode ler. Eu terminei o meu texto com um poeminha singelo, que eu não sou nenhum poeta, mas fiz um poeminha para o meu amigo. Pode ler. Saudades tem um livro publicado, ele é escritor, sim, ele tem livros publicados de literatura. Vamos lá. Chama Passarinho, o título do poema. Era como um passarinho, vivia passarinhando. Trabalho, divertimento, lazer era trabalhando. Viver era puro amor, amor sempre seu viver. E assim o tempo passou como tinha que ser, como tinha assim que ser. Já quase no finalzinho, parecia iluminado, suave, sempre sorrindo como se por Deus amado. Viveu como passarinho, partiu assim de repente, sorrindo rumo ao infinito, batendo as asas contente. Para meu amigo Zé.
Eu agradeço, gente. Agradeço muitíssimo a participação de vocês nessa live. Agradeço pela participação no livro, pela generosidade de terem escrito para o livro e por ter vindo aqui participar com a gente dessa celebração de lançamento deste livro. Tá bom? Obrigada a todos. Obrigado, Fernanda. Obrigado. Obrigado, Fábio. Obrigado, Prado. Obrigado a vocês. Bom rever vocês. Legal, gente. Um grande abraço. Um grande abraço. Um abraço. Obrigada a todos que acompanharam a que deu live. essa confusão aí. Tem um e-mail para quem quiser fazer contato, mandar um e-mail para legadogaiarsa@gmail.com. Tem uma página no Facebook, Legado de J.A. Gaiarsa, e tem um canal no YouTube que não é só sobre isso, mas tem uma playlist sobre os trabalhos que a gente está fazendo, os vídeos, as conversas, as lives sobre este legado, que é o canal Filosofia em Movimento. Então tá, gente. Até a próxima oportunidade para a gente conversar mais sobre isso. Prazer aí de rever. Obrigado, Mirtes. Um grande abraço para todos. Como é que sai daqui?